Glória a Deus. É uma honra estar aqui. E que horror, hein? 17:11 a senha. Todo mundo sabe agora. É aniversário do Rafael. Quem tem filho sabe, né? Como é que é. Então, né, pastora, como eu disse antes, né, eu não sou de muitas... A gente é amiga há mais de 10 anos. Deus, ele une propósitos, né? Podem tomar seu assento, por favor. E estar aqui é uma honra, como a pastora falou, né? O primeiro lugar que eu ministrei foi aqui. Aqui, como a gente já ouviu algumas vezes, é uma casa que libera destinos. Porque quando o pastor meteu essa pressão em mim, Josi, conferência de mulheres, tu ministra para nós? Eu falei, não, pastor, Deus o livre. Juliano, tu acha que a Josi vem? Não, vai sim, amor, tu vai. Tu vai, tu vai. Não, tu é bênção, que tu vive na tua casa. E eu vim a primeira vez. E ali eu tive que dizer sim para o Senhor. Enquanto nós cantava essa canção, né? Será que realmente nós estamos com as vestes preparadas? Faça essa pergunta para você mesmo. E como a Manu falou, o que você tem feito para chamar a atenção de Jesus? E se tem uma pessoa que pode falar, que teve que romper medo, vergonha, timidez, sou eu. Se tem uma pessoa que tem cicatrizes para mostrar para todas vocês, sou eu. Porque quando eu auxiliava o meu marido no chamado, eu sempre entendi que meu chamado era aquele ali. Quem está aqui há mais tempo sabe. A banca da Eleitos eu que montava, tirar foto eu que tirava, as fotos do Vidas eu que fazia. Eu corria, chutava, cabeceava. A casa Church também sabe que era assim. Eu montava a banca da Eleitos, eu tirava foto. E estava tudo bem. Identidade bem resolvida. E é isso que Deus quer despertar. Mulheres que tenham identidade resolvida. Será que nós podemos olhar para a nossa vida e dizer, eu tenho a minha identidade definida e bem resolvida? Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei o que Deus tem para mim. Será que nós realmente sabemos o porquê fomos geradas? A pastora quando falou, hoje nós vamos sair daqui entendendo do porquê nós fomos geradas. E aquilo confirmou que já estava no meu coração. Nós temos que ter certeza. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de talvez e de eu acho. E o que mais eu vejo distração dentro da igreja é as coincidências místicas que as pessoas usam para dizer que foi Deus. Quer ter verdade? Quer ter certeza? Tá aqui, ó. Aqui está a verdade e aqui está a certeza. Só vir ao culto não vai resolver a sua vida e não te dará certeza. As igrejas, elas são uma família onde um povo se reúne para cumprir um propósito estabelecido por Deus. Isso é uma igreja. Uma igreja, ela tem uma direção e um destino, ao qual os filhos fazem parte dessa família, ao qual eles se desenvolvem como uma família, e como toda família, tem relacionamentos difíceis. Porque é fácil ser crente de paz do Senhor e entrar e sair. É bem fácil. Porque a nossa verdade está na nossa casa. A nossa verdade está nos relacionamentos. A nossa verdade, ela é exposta quando a gente tem tempo com as pessoas.
Então, uma das coisas que Deus quer trazer para nós hoje, nessa noite, é certeza daquilo que Deus tem para cada um. As mulheres estão vivendo muito em círculos, porque a internet está confundindo elas. Um videozinho de rios, ela diz que Deus falou. Mas pegar a Bíblia, Deus não fala nada. Compromisso com Deus é compromisso com a sua palavra. Compromisso com aquilo que você decide viver. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Senhor significa dono. Então, se o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, e você entregou a sua vida como Senhor e Salvador, Ele é o seu dono. Aquela vida que você vivia, você não vive mais. Agora você vive uma vida conforme o que Deus estabeleceu para você aqui nessa palavra. Deus não é um Deus confuso. Deus não é um Deus que uma hora diz uma coisa e outra hora diz outra. Deus não muda. É nós que nos frustramos. São os nossos planos que não deram certo. E muitas vezes não somos curadas para viver os planos de Deus. Porque a primeira coisa que Deus faz na nossa vida é restaurar as nossas raízes. Sem restaurar as nossas raízes, a gente vai continuar sem dar frutos. As raízes são as estruturas de um cristão, de um escolhido, de um chamado, de um filho. As raízes são a nossa estrutura. E falando de propósito, o propósito estabelecido por Deus é o propósito de Deus e não o nosso. Se nós não entender que os nossos sonhos talvez não sejam os sonhos de Deus, porque o meu sonho talvez era eu continuar sendo esposa do Juliano Rimador. Ele ministra, prega, eu cuido da Eleitos, eu tiro foto e está tudo bem. Deus me tirou da minha zona de conforto para fazer aquilo que Ele queria com a minha vida. Então tem zonas confortáveis que a gente só permanece porque a gente não disse sim para o Senhor. Nós estamos dizendo sim para o culto, não para o Senhor. O sim para o culto é aquele que você vem todo domingo, que às vezes até tu dizima, até tu oferta. Isso o fariseu também fazia. Mas Deus quer despertar um povo que tenha compromisso com Ele e com aquilo que Ele está fazendo. É Ele que tem os planos. Ou a gente se enquadra nos planos dEle, ou a gente vai continuar sendo multidão. E eu tenho uma coisa para te dizer: conferência é conferir. É isso que significa uma conferência. Talvez se tem alguém aqui que não aceitou Jesus, não conhece Jesus, não congrega e que não faz parte disso, depois vem e conversa com a gente que a gente vai te explicar. No meio do caminho tu vai entender. Deus tem um chamado para a sua vida também. Deus tem um chamado para todas nós. O problema é que a gente pensa que chamado é cantar, é pregar, é ser vista, a gente pensa que é isso. Só que um chamado é reconstruir raízes. É estabelecer o governo de Deus na terra. É mostrar para as pessoas aquilo que Deus fez na nossa vida. É mudar o nosso passado. E hoje Deus quer falar algo muito forte conosco. Chamadas a mudar destinos. Chamadas a mudar destinos. Ou a gente toma posse disso, ou a gente continua confuso. Porque Deus não nos chama para ficar sentadinho, quietinho, de culto em culto e nada acontecer. Me desculpe. Vai ser forte o negócio hoje. Ou a gente vai dizer sim para o Senhor, ou a gente vai continuar com as velhas vestes, achando que está esperando o noivo, e não estamos. Porque o nosso compromisso não é com o Senhor, é com a igreja, com o pastor, com o dízimo, com a vida de fariseu. Deus não nos chamou para ter uma vida de fariseu. Deus nos chamou para nós ter uma vida de destino.
Existe um destino para nós, e esse destino ou a gente aceita ou a gente vive em círculos. E nós precisamos entender que destino temos. Sim, é o céu, esse é o principal. Mas existe um processo no meio desse destino, ao qual Deus vai usar a nossa vida para gerar frutos e alimentar pessoas. O que alimenta pessoas não é o microfone, não. Talvez elas vão se impactar com uma palavra, vão. Talvez elas vão tomar a decisão de participar de uma igreja, vão. Talvez vai tocar na vida de alguém, sim. Talvez um primeiro culto pode mudar a vida da pessoa. Eu fui uma pessoa que um culto mudou minha vida. Sabe a samaritana? É isso que está faltando para nós. A samaritana tomou posse no primeiro encontro com Jesus. E às vezes a gente fica de culto em culto e não se encontra com Jesus nunca. Porque não estamos chamando a atenção dele. O nosso propósito não se define ao nosso lugar de origem, e sim ao nosso destino. Nosso propósito vai ser concluído quando eu entender o meu destino. Ou seja, eu preciso entender que eu fui chamada pelo Senhor para restaurar, resgatar, ser transformada, ser curada, ser livre, ser liberta e entregar as bengalas que nos faz continuar mancando. Deus de gerações, e você foi chamada para quebrar ciclos geracionais. Diga sim para o Senhor e assuma a sua responsabilidade de filha madura. Você não é mais uma menina. E Deus hoje quer posicionar suas filhas. Não importa para onde você vai amanhã, ou no domingo, ou na segunda, não importa onde tu vai. Importa é que Deus tem um plano para a sua vida. O problema, sabe qual é? É você que se sabota achando que a tua vida não é importante. E a primeira coisa que uma pessoa que encontrou realmente com Jesus, realmente entendeu o que Deus tem para a vida dela, é valorizar. É valorizar. E sabe o que acontece às vezes dentro da igreja? Não tem alegria. Não tem celebração. Não tem gratidão. Sabe por quê? Porque nós estamos presas naquilo que nos agrada. Naquilo que eu quero ouvir. Naquilo que eu gosto. Naquilo que o mundo ao meu redor tem que me favorecer. E sabe por que o amor de muitos esfria? Porque a gente se torna egoísta. Pensando somente em nós. Eu escolho quem é minha amiga. Eu escolho quem anda comigo. Eu escolho onde eu vou. Eu escolho tudo e eu decido tudo. E eu tenho algo para dizer para você. Viva por propósito. Viva por propósito. Levante com um propósito. Caminhe com um propósito. Ande na rua com um propósito. Vá para o trabalho com um propósito. Vá para a escola com um propósito. Se você não tiver essa intimidade com Deus, você está rodando em círculos. E o mundo vai te pressionar. E vai fazer tu não entender o teu propósito. Porque o propósito de Deus, ele é real e definitivo para as nossas vidas. Nós aceitamos ou não. Não é o que os meus olhos estão enxergando. É o que eu creio. E ponto final. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente só crê quando a gente vê. A gente só crê quando está dando tudo certo. A gente só crê quando está tudo bem. A gente só crê quando nos favorece. Me desculpe. Isso é pensamento positivo e não fé. Muita gente tem pensamento positivo. E não fé. Fé é a convicção das coisas que eu não vejo, mas eu creio. E ponto final. E sem fé é impossível agradar a Deus. E será que eu agrado a Deus? Porque às vezes eu não agrado com a minha gratidão de ter sido escolhida para estar aqui. Talvez eu não celebre algumas coisas na vida das irmãs, porque eu estou insatisfeita comigo mesma. Sendo que tu deveria glorificar pelo menos o ar que respira. Como a pastora testemunhou.
Uma pessoa com o rosto desfigurado, Deus usou a vida dela para falar com ela. Uma mulher linda. Quantas de vocês linda? Saúde, tantas coisas que a gente tem para glorificar. E às vezes Deus permite algumas lutas para que a gente entenda que Ele está no controle. E a gente é filha mimada. Não, hoje eu estou com dor de barriga. Ah, hoje não, Senhor. E a gente quer escolher o que fazer para Deus. Nós não podemos escolher. O chamado do Senhor para as nossas vidas, ele tem duas coisas. Que Ele quer, primeiro, trabalhar dentro de nós. É nos restaurar as nossas raízes, fazer com que nós venhamos liberar perdão, fazer com que a gente conserte os erros, como Zaqueu fez. Não tem como você querer andar para frente presa lá atrás. Pode ser contas a pagar, pode ser perdões a liberar, pode ser traumas a ser curado. Tem tantas coisas que às vezes a gente não avança porque estamos amarrados lá atrás ainda. E não tem como a gente avançar com amarras do passado. Deus quer fazer uma transformação interior dentro de nós. O propósito também tem a ver com quem você se torna e ser moldado à imagem de Deus. Todas nós temos a oportunidade de sermos transformadas à imagem de Deus. Todos foram chamados, todos, nem todos escolhidos. E alguns foram chamados e tiveram uma oportunidade e decidiram ouvir o seu eu. Porque Judas teve uma oportunidade. E ele ouviu o eu dele. A ganância. O desejo. Fazia parte do plano? Fazia. Mas talvez Deus podia ter usado outro para fazer parte do plano. Se ele realmente tivesse se convertido a Jesus. Pararam para pensar nisso? Será que nós somos realmente estudiosas das Escrituras? Porque eu costumo falar que buscar a palavra é como aquele bichinho do iogurte, sabe? Que tu pega, que ninguém compra, né? Que aquilo só se dá, né? E daí tu ganha uma colherinha, tu coloca ele no leite, daqui a pouco tu tá distribuindo. Assim é a nossa vida com Deus. Se nós não nos alimentar da palavra, me desculpe, você vai atrofiar. Assim como a mulher da mão mirrada, que estava há anos. E às vezes a gente está há anos na igreja, nada muda, nada acontece. E a gente não faz nada porque a gente pensa que Deus tem que fazer. Não é Deus, é você. É você que abre a sua boca e conta o que Deus tem feito na tua vida. Ele fez alguma coisa? Então isso é fruto. É isso que alimenta. É na rua, é na parada do ônibus, é no trânsito, é no ônibus, é onde você for. Você tem algum fruto para poder alimentar alguém ou você pensa que fruto é estar aqui? Deus está chamando mulheres reais, simples e verdadeiras. Reais, simples e verdadeiras. O problema é que a gente está olhando para lugares altos e dizendo, eu não vou chegar lá, eu não consigo chegar lá. Porque para pregar daquele jeito, para falar daquele jeito, e aí você, em vez de olhar ao seu redor, você está olhando para o alvo errado. E Deus talvez quer te mostrar a vizinha do lado, que talvez esteja em depressão, que talvez só um convite para ir no culto. Ou talvez somente assim, posso orar pela tua vida? Será que você tem orado por alguém? Não, Deus me livre, eu nem sei orar. Se você não sabe orar, me desculpa, então esse chamado é para ti. Porque quem não ora por si próprio, nem pela sua própria vida, me desculpe, não está crescendo em Deus.
O maior objetivo da humanidade é glorificar a Deus e revelar o seu amor na terra. Propósito de identidade é ser. Eu preciso ser. Esse é o meu propósito de identidade. Eu tenho que ser. Ser alguém chamada por Deus. Ser alguém escolhida por Deus. Ser alguém que Deus tem um plano. Ser alguém transformado à imagem e semelhança de Deus. É para todos. Então isso não tem a ver com algumas idealizações que a gente tem na nossa mente. Porque a gente idealiza. A gente gera sonhos, planos e projetos. E como não acontece, a gente se frustra. Deixa eu te lembrar, o propósito é dele, não seu. E se nós entender que o propósito é dele, eu passo aí então viver uma certeza. E não uma confusão. Porque a confusão vai me deixar decepcionada, vai me deixar triste, vai me deixar desanimada, vai fazer eu olhar para trás, vai fazer eu dizer eu não posso, eu não consigo, eu não vou. E Deus querendo que você venha e diga sim para Ele. Mas você acha que tem que acontecer algo sobrenatural para você realmente entender. Mas algo sobrenatural já aconteceu. Está escrito tudo aqui. Ou você crê que a morte de Jesus foi real, que Ele ressuscitou e que o Espírito Santo é o seu intercessor, o seu consolador, ou você não crê na palavra. É dolorido isso, mas é uma verdade. Que as pessoas estão dentro das igrejas e não crê na cruz. Sem cruz, sem processo, não tem eternidade. E eu vou repetir o que eu falei semana passada numa conferência. Que nós até podemos ser multidão por um tempo. Depois a gente precisa ser discípulo. Porque a multidão, ela só vive de pão e de milagre. Os discípulos, de processo e propósito. Ou você entende que existe um processo e um propósito, ou você ainda é a multidão que quer pão e quer milagre. E o pão e o milagre não te salvam para a eternidade. Eles te alimentam só aqui na terra. Muitos pães e milagres a gente vê. E às vezes a gente só vê na vida do outro. Sabe por quê? Porque o simples a gente não enxerga. Um livramento que Deus dá. Um chamado de estar aqui. Parou para ser grata por você estar aqui? Eu sou grata só de estar aqui. Só de ter sido chamada por Deus, eu sou grata de estar aqui. Porque eu podia não estar aqui. Eu podia não ter sido escolhida. E você foi escolhida. Você foi chamada. Sabe? A gente está vivendo uma apostasia. A gente está morno. A gente nem crê mais que Ele vai voltar. Porque se nós crêssemos, nós estávamos incendiadas. Nós estávamos enlouquecidas. A gente estava gritando, correndo de um lado para o outro, esperando Ele voltar. Mas não. É como se Jesus nem estivesse aqui. E a gente precisa tomar muito cuidado. Tem alguns versículos que falam sobre propósito. E a gente entende que é o propósito de Deus, né? Que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Provérbios 19:21, muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalece. A gente não lê porque a gente prefere o propósito que me agrada. Eu só quero o que me beneficia. E aquilo que não me beneficia, eu me revolto com Deus. Tome cuidado. Ele é Deus, você é filho. Ou criatura, se você não decide ser filho. Porque só somos filho a partir de Jesus.
Essa é a diferença da multidão para o discípulo. A multidão vai continuar sendo criatura, vai continuar se alimentando de pão e de milagre. O discípulo decide quem ele é em Deus. E o que Deus tem para fazer na vida dele e através da vida dele. Deus dá uma oportunidade para que a gente venha ser discípulo. Quando começou a apertar as pregações de Jesus e ele começou a falar da morte, começaram a ir embora. Duras são as tuas palavras. Quem pode suportar? E ele perguntou para os discípulos: e vocês também vão me abandonar? E hoje Deus pergunta para nós: até quando seremos multidão? Deus tem algo para fazer na terra e conta conosco. Geradas para colaborar com o propósito estabelecido por Deus. Eu vou falar bem rapidinho de algumas pessoas. Quem conhece aqui a mãe de Moisés? Joquebede. Uma mulher usada por Deus para guardar Moisés. Deus tinha um plano para aquela geração. Então depois em casa você estude sobre Joquebede. Porque eu não vou ler, porque eu não vou me deter muito, porque eu quero chegar ao final. Então Joquebede foi uma mulher que guardou o propósito. Guardiã do propósito. Quem fez a história foi Moisés. Ela guardou o propósito de Deus. Uma mulher simples, real e estratégica. Uma mulher que ouviu as direções de Deus. Outra mulher que foi guardiã do propósito. Mas essa passou pelo processo. Que foi Ana, mãe de Samuel. Ana ficou anos, não diz exato, é os cálculos da teologia, porque não fala. Às vezes a gente fala, Ana levou 20 anos. A Bíblia não fala. Mas aos cálculos dá mais ou menos isso. Porque levou muito tempo, porque o seu marido era apaixonado por ela. Então pensa, talvez ela era casada há muitos anos. Naquela época nós tínhamos que deixar uma descendência. Como ela não gerou, bom, casou com outra, com a Penina, que humilhava ela, que tinha filhos. Tu imagina a humilhação dessa mulher. Todos os anos eles iam adorar a Deus em um lugar distante. Não tinha igreja na esquina da casa de vocês, nem da nossa. Não tinha na esquina. Era longe. Tu tinha que viajar para adorar a Deus. Hoje nós temos igreja em cada canto para buscar a palavra. E a gente fica se justificando. Ou porque está com dor de barriga não vai no culto. Ou porque está chovendo não vai no culto. Ou porque o Uber deu caro. O que você tem renunciado para buscar a Deus? Tem igreja em tudo que é lugar. Quando você tira férias, Deus não tira férias. Procure uma igreja. E vá no culto. O seu compromisso é com Deus. Então seja compromissada com Ele. Tem uma religiosidade impregnada no meio do povo. E nós precisamos se desprender disso e ter compromisso com Deus. Se eu tenho compromisso com Deus, eu vou em qualquer lugar. Não posso ir na minha igreja, eu vou em outra. Eu vou em tal lugar, nas nossas férias a gente vai na igreja. Não importa onde, a gente fica lá bem quietinho, vamos na igreja. Nós vamos na igreja, não importa onde. Deus hoje fala conosco. Traz uma palavra para nós. Não que Ele não fale durante o dia, tá? Porque Deus fala o tempo todo. Nós vamos lá para mostrar para Ele, eu tô aqui, Deus. Eu tô aqui, minha prioridade é Tu. Qual tem sido a tua prioridade? E Ana subia para adorar a Deus. Ana, Penina, Criaredo, talvez tudo na volta da outra. Pensa. A outra humilhando. Vão adorar a Deus. O que ela vai adorar o quê se ela não tem nada para entregar? A bênção dela ela não tinha. Mas ela estava lá adorando. E sabe o que eles faziam nessa adoração? Banquete, cumilança, bebida, risada, adorando a Deus, né? Por suas bênçãos. Daqui a pouco Ana olhou e disse, não Deus, eu quero o meu milagre. Ela saiu daquele lugar, daquela mesa de banquete, correu para os pés do Senhor e foi entregar para Ele, Deus, se Tu me der, Deus, eu te devolvo. Agora ela orou certo. Talvez até ontem ela queria orar,
queria um filho para mostrar para outra, ó, viu, gerei também. A intenção dela foi ouvida por Deus, porque ela disse: Deus, se tu me der, eu te devolvo. Existia um propósito na vida de Samuel. E talvez, olha quanto tempo ela demorou. Não se demore, Zaqueu. Vem depressa. Deus tem pressa com as nossas vidas. Está nos dando uma oportunidade de assumir um compromisso verdadeiro com Ele. De dizer sim para Ele. E às vezes nós estamos clamando da forma errada. E Ana foi lá e clamou da forma certa: Deus, se tu me der, eu te devolvo. Talvez durante todos aqueles anos ele dizia: ai, Deus, me dá um filho para essa mulher parar de me encher o saco. Ai, me dá um filho, porque talvez ela clamou da forma errada. Quantas vezes nós estamos clamando da forma errada? Hoje Deus está nos dando um recomeço, uma nova oportunidade de realmente dizer sim para o Senhor e clamar no lugar certo. Eu vou clamar na tua presença, Deus. Eu não vou mais ficar me lamentando com as minhas dores. Eu não vou mais ter as minhas desculpas. Maria e Isabel geraram Jesus e João Batista. Simples e improvável. Uma jovem, sem talvez muitos recursos, gerou Jesus. Isabel, em idade avançada, gerou João Batista. Sabe o que essas mulheres têm em comum? Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Será que você tem tido temor ao Senhor? Para dizer: Senhor, eu não quero mais ficar brincando de crente, não. Eu não quero mais viver de culto em culto, achando que eu bato cartão na igreja e, ó, Deus, eu fiz a minha parte, agora tu faz a tua. Não, existe um chamado ecoando na terra. Que mulheres temam ao Senhor, para que Deus possa manifestar a sua glória. Deus nos chama para nós nos posicionar nele. Essas 4 mulheres foram guardiãs do propósito de Deus. Mas o nosso propósito não se define ao nosso lugar de origem, e sim ao nosso destino. Muitas de nós aqui talvez não nasceram em um lar cristão. Não vieram de gerações que obedeciam a Deus. Tem alguém aqui que já nasceu em lar cristão e teve vó crente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas mulheres tem aqui? Umas 200? E aí? Será que nós vamos continuar se lamentando? Deus nos chama para mudar destino da nossa geração, da nossa descendência, da nossa família, do nosso futuro. E enquanto nós não nos desligarmos daquilo tudo que é do passado, não viveremos as promessas. E eu quero ler algo bem rapidinho aqui. Que está em Êxodo 20, bem rapidinho. Deixa eu ver se abre aqui. Essa internet está bem ruim. Isso que eu tenho Wi-Fi, né? Mas não tá bom. É o meu, é que faz tempo. Acho que tem que renovar minha senha. Então, não vou ler. É Êxodo 20 que fala que Deus visita a iniquidade dos pais, nas gerações, não sei certo. Deus visita. E também aqueles que o temem, Ele visita muito mais. Muito mais. Aqui tem só 10 que vieram de lar cristão. Então eu faço parte dessa estatística. Você que teve que se converter, pagar o preço, afiar o seu machado, a sua foice. Sabe o que é foice? Falei a minha idade agora. Tá louco. Foice é uma coisa que faz assim, ó. Que tu vai na frente arrancando o mato, assim, ó, sabe?
Você foi chamada para carregar uma foice e limpar o caminho para os teus filhos, para os teus netos, para a tua descendência e para as próximas gerações. Ou você assume esse chamado, ou você vai continuar sendo multidão e vai ficar sentada no banco. Muitas mulheres aqui foram chamadas para mudar o destino da sua descendência e da nossa geração. Porque Deus não é Deus de olhar somente para si. Não é só eu e minha casa. É ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso chamado. Nosso chamado é esse. Porque o evangelho não é um evangelho partidário. Não é um evangelho corrupto. Ele é um evangelho de todos. Sabe o que a cruz significa? É eu e Deus. Me converto, sou transformada, limpa, purificada. E agora é eu e as pessoas. Esse é o símbolo da cruz, nunca esqueça disso. Você e Deus, alinhada com o Pai. Você e as pessoas, alimentando pessoas com aquilo que você carrega. Com aquilo que você carrega. Um aconselhamento muda destino. Um posicionamento teu muda destino. Uma única palavra. E eu não estou falando de versículos decorados. Eu estou falando daquilo que Deus fez na sua vida. É isso que alimenta pessoas. Sabe a multiplicação de pães? 5 pães e 2 peixinhos é o seu testemunho. Entrega ele na mão de Deus. Glorifica Deus. Apresenta a Deus. Deus, é isso aqui que eu tenho. E Deus multiplica para alimentar a multidão. Então pare de se olhar pequena. Pare de se olhar insignificante. Eu estou falando isso porque eu muitas vezes me olho assim. Me vejo assim. E Deus diz, mas eu só preciso dos teus 5 pães e 2 peixes. Quem multiplica sou eu. E Deus quer levantar mulheres reais, verdadeiras, simples, que vivam a sua vida cotidiana, vivendo para a glória de Deus, ensinando para a glória de Deus, pregando sem ditar versículo. Mas tu sabe o que a palavra diz? Eu prego para a Júlia e para o Pedro todos os dias. É raro quando eu cito o versículo. Porque não precisa. Eu prego dizendo que eles não têm que brigar, que é errado, que não pode ter inveja, que eles têm que ser educados, que eles têm que cumprimentar as pessoas. Agora, as crianças estão tudo com problema. Eu entendo que existe problemas, tá? TDAH e autismo é real. E muitos adultos agora estão desfazendo o tabu e estão indo atrás para serem tratados para isso. Glória a Deus por isso. Mas tem muitas coisas que é falta de posicionamento do pai e da mãe. Me desculpe. Porque se eu deixar, os meus filhos viram de ponta cabeça. Não é fácil converter aqueles dois. Não é. As gurias sabem ali. E eu não deixo tirar farinha, porque eles têm que ser crente. Se Jesus voltar, eu quero que eles vão para o céu. E Deus vai cobrar de mim. Não é os alecrim dourado de mamãezinha Nutella, não. Eles têm que ser crente. Porque não vem com esse papinho aí de que, tudo anjinho. Não, até eles se converter, até eles aceitar Jesus, é as minhas orações e os meus ensinos que estão cobrindo eles da tentativa do inimigo. É a minha oração. Eu sou autoridade sobre eles. Então eu clamo, Senhor, que eles te conheçam. Senhor, que eles se posicionem em ti, que eles temam o teu nome, Deus. E a maioria das vezes que eu entro em crise, quando eles estão desobedecendo, eu falo para Deus, Deus, mas eles têm que se converter, Deus. Eles têm que te enxergar, Deus. Por quê? Porque eu fico em crise. Porque eles têm que sim se converter. A gente acha que é o nosso amor que vai salvar eles? Não é o nosso amor. Não é os nossos presentes. Não é fim de semana no melhor lugar do mundo. Não. É compromisso com Deus. É vida de arrependimento. É vida de oração.
é vida de cruz. Não ensine eles a temer o inferno, ensine eles a temer a Deus por amor a Deus. Porque eu nem falo muito de diabo, de inferno ainda para os meus filhos, por mais que eles já saibam, eu não uso, porque eu não quero que eles tenham medo, eu quero que eles tenham temor. Temor é diferente de medo. Temor é temer a Deus, porque a gente sabe que Deus é fiel, que Deus é poderoso, que Deus vai voltar. Isso é temer, eu temo. É que nem quando eu venho aqui ministrar, eu fico com temor. Deus, eu sei que é tu, não é eu sei que tu vai usar, Senhor, usa minha vida, minha boca, eu sei que isso é temor. E a nossa carne sente esse temor. Agora, medo, a palavra diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Que o medo pressupõe castigo. E quem vive com medo não foi aperfeiçoado no amor. E esse amor é o de Deus por nós. Não é o amor da pastora por mim, nem do meu marido por mim, e nem das pessoas por mim. Não é as pessoas que têm que me amar. É eu entender o amor de Deus. Eu tenho que entender o que Ele fez por mim. A cruz foi real. Se eu não tenho esse entendimento, eu estou carente de amor. E essa carência não é suprida. Ela é curada por Jesus. Todo aquele que vive carente, com begalas, esperando o amor do marido, amor dos filhos, aprovação das pessoas, não está aperfeiçoado no amor. Porque o amor é o amor de Deus por nós. É Deus que me ama, inclusive com as minhas falhas, inclusive com a minha verdade, inclusive quando eu coloco tudo diante de Deus e digo, Deus, está aqui a minha carcaça, ó, é essa aqui que eu sou. Eu reconheço as minhas falhas, os meus erros e aquilo que Deus está trabalhando em mim para que eu possa ser aprovada no grande dia. Aprovada no grande dia. Não pense que você não precisa fazer esforço nenhum, porque você precisa. A porta é estreita. E não tem como nós agradar a Deus sem nos parecer com Jesus. Ele é o molde. Ele é a verdade. Ele é a vida. É Ele que faz eu ter esse amor. Porque, sinceramente, quem disse que a gente ama? Amor é dom de Deus. O nosso amor humano é um amor bajulador. É um amor partidário. Que eu amo as pessoas porque me agradam. Porque são legais para mim. E o amor de Jesus faz eu amar a todos, sem acepção de pessoas. Porque eu amo porque existe uma salvação. Eu amo porque existe uma eternidade. Esse é o chamado de Deus. E a gente só entende isso quando a gente entendeu que primeiro Ele nos amou. É só por isso que eu consigo amar. O amor de Deus não é partidário, não esqueça disso. O recado de Deus para nós nessa noite é: se desprenda do passado e escreva uma nova história para o seu futuro e o futuro da sua descendência. Origem, processo e destino. Eu falei daquelas 4 mulheres que geraram propósito, né? E aí a gente pensa assim, mas eu não vim de uma família crente, eu não tive exemplo, eu não tive alguém para me espelhar. Hoje Deus está falando para todas nós aqui. Seja você essa referência. Seja você essa mulher que vai se posicionar e mudar o destino da sua família, da sua geração, da sua descendência. Seja você. Pare de se lamentar. Sabe por quê? Porque Deus fez isso com uma órfã. E vocês devem saber de quem eu estou falando. Ela foi usada por Deus para mudar a história, para mudar um destino para o seu povo. Ela foi criada por uma outra pessoa. Ela não tinha família. Ela saiu do seu lugar de origem. Ela era escrava. E ela mudou destinos. Porque ela se posicionou. Porque ela não se lamentou. Porque ela não ficou chorando que não tinha pai, que não tinha mãe.
ela se posicionou. Esther 2, capítulo 6. Nesse tempo havia na fortaleza de Susã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. A descendência de Esther, desde o bisavô, era de cativos. Desde o bisavô. O pai, o vô, todos eles. Ninguém foi livre naquela descendência. Então ela já cresceu naquele lugar. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas do palácio real na fortaleza de Susã e colocadas sob os cuidados de Hegai, o encarregado do harém. Deus a cuidou, tratou e deu a ela um tratamento de princesa. Porque uma mulher desobediente perdeu o trono. Submissão, humildade e honra. Será que esses atributos você carrega? Submissão, humildade e honra. Vasti era a rainha. E o rei chamou ela. E ela não quis. Ela desobedeceu. E ela foi expulsa daquele lugar de rainha. E aí, outras mulheres foram para um tratamento de beleza. 1 ano. Sendo bem cuidada e bem tratada. Quem foi a escolhida? A órfã. A rejeitada. A Bíblia registra que Esther era filha de Abial e pertencia à tribo de Benjamim, sendo descendente de Quis. Ou seja, vida de escravos. Esther era uma jovem judia, que apesar de viver em um período de exílio do povo de Israel, foi usada por Deus como um instrumento de livramento para toda a nação. Sua coragem, sabedoria e confiança no Senhor revelam lições que podem fortalecer a nossa fé. Eu não vou ler tudo, mas fica de tema para você. Estude a vida de Esther. Estude todas as mulheres da Bíblia. Porque com certeza você vai ter um pouquinho de cada uma. Um pouquinho de cada uma vai ter em você. Vai ter ali Maria com 15 anos, insegura. Vai ter Ana sendo humilhada, rejeitada, insatisfeita com a vida porque era estéril. Vai ter Joquebede, uma mulher que teve que entregar o seu filho. Tu imagina? E olha o que Deus fez. Eu contei para a Júlia esse fim de semana. Filha, a história de Joquebede é assim, assim. Olha o que Deus fez. Ela jogou no rio, mas aí eu fui contando e ela dava risada, achava o máximo. E eu dizia, olha, Deus colocou ele lá naquele lugar, sabe por quê? Para ele aprender a ler e escrever. Sabe por quê? Porque ele escreveu as cartas, as primeiras. Sabe o que Deus fez? A própria mãe amamentou e ainda recebeu dinheiro para cuidar do próprio filho. Olha o que Deus fez, Júlia. Ela dava risada. Você tem visto o que Deus fez? Você tem visto o que Deus fez? Deus tem feito tantas coisas. E às vezes estamos distraídas e não vemos nada do que Deus está fazendo. Deus trabalha mesmo quando nós não o vemos. Sabia que o livro de Esther não fala Deus? Leia todo. Você não vai ver Deus. Você só vai ver uma órfã posicionada no lugar certo e agindo de forma estratégica. Assim como o livro de Esther, ele continuava movendo peças, abrindo portas e preparando cenários invisíveis aos nossos olhos. Ele está às portas.
Existe um povo lá fora clamando e Deus conta com você. Será que você pode dizer sim hoje? A identidade em Deus é fundamental em tempos de crise. Esther viveu boa parte da vida escondendo a sua identidade, como instruída por seu tutor Mardoqueu. Não conta, não fala quem tu é. E ela não contou. Depois ela já era rainha, porque já tinha sido escolhida. E aí, outra coisa, submissão, obediência e honra. Nossa verdadeira identidade não está em títulos, posições, habilidades ou status, mas em quem nós somos em Deus. Essa é a minha identidade. Não é a Josi pastora da comunidade, não é a Josi cabeleireira, não é a Josi mãe do Pedro e da Júlia, é a Josi em Deus. Isso é o que você vê sobre você. Pergunte para você mesmo quem eu sou. Você tem que saber quem você é. As pessoas vão dizer quem você é, mas você sabe quem você é? O problema é que nós não temos identidade definida, porque nem nós sabemos quem nós somos. E nós precisamos ter certeza de quem nós somos. A coragem nasce quando reconhecemos o propósito de Deus. Ninguém consegue ser corajoso se não entender o propósito. Quando Deus pediu para mim o meu emprego, e eu fui sair do meu emprego, que era o que firmava as contas, eu tive que depender completamente do Senhor. Foi naquela hora que eu fui corajosa. E é nessas horas que Deus te pede renúncia que você é corajosa. É nessas horas que você realmente demonstra que tem fé. É nessas horas quando Deus te pede algo e tu diz: eu vou fazer por obediência. Eu vou fazer porque eu confio em ti. Eu vou fazer, Senhor, porque a minha vida é tua. Isso é ser corajosa. Obediência, humildade e honra. A coragem não é ausência de medo, mas é decisão de agir apesar do medo. Esther, apesar do medo, ela teve que agir. Esther não tinha garantia de que tudo daria certo, mas confiou que cumprir o propósito era mais importante que preservar a sua própria segurança. Porque quando o povo dela estava para ser todos sacrificados, ela tomou uma atitude e ela entrou diante da presença do rei. E ela disse: eu vou, mesmo que eu morra. Será que nós temos morrido para cumprir os planos de Deus? Porque ninguém que tomou a cruz permanece vivo. Porque morto não sente. Se você tem sentido muitas coisas, você ainda não morreu. Tomar a cruz e seguir Jesus é dizer: eu morri para viver para ti. Será que você tem morrido? Porque é isso que Deus espera de nós. Eu vou, Senhor. Eu vou, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor. Isso é ser corajosa. Isso é dizer: eu confio em ti, Deus. Eu não confio em mim, porque eu não tenho certeza de nada, mas eu confio em ti, Deus. Será que nós somos essas mulheres? A verdadeira coragem surge quando reconhecemos que estamos exatamente onde Deus espera que a gente esteja. Isso é ser corajosa. Eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui. Eu estou aqui porque Deus me mandou ficar aqui. Ele nos dá a força necessária para cumprir o nosso propósito. O jejum e a oração preparam o caminho para a vitória. Não foi falado de Deus no livro de Esther. Mas quando o seu tio veio, primo, que não é tio, depois você lê lá,
chegou para ela e disse: estão querendo matar o povo todo. Era um pombo correio, né? Porque ele não chegava lá. Estão querendo matar todo o povo judeu. E aí ela diz: manda o povo se preparar e ter jejum, fazer jejum. Vamos jejuar. Vamos fazer algo. E isso eu quero ler com vocês. Lá no 4:16. Vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebeis por 3 dias e noite ou dia. Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos. E assim adentrarei a presença do rei. E que está em desacordo com a lei. E se eu perecer, pereço eu. Ou seja, eu vou ir. Jejuem comigo, estejam comigo, que eu vou agir em favor do nosso povo. Será que você tem clamado da forma correta? Será que você tem entregado a sua vida 100% para Deus? Ou você ainda tem dado desculpas? Esther só foi capaz de agir com ousadia porque primeiro se colocou em total dependência de Deus. Uma órfã, sem descendência, sem nada, sem um exemplo, sem ninguém para ela se espelhar, porque agora a gente quer, não, é que eu sigo fulano, eu sigo ciclana, é que eu admiro fulano, admiro Beltrana. A gente segue pessoas e está em busca de pessoas, quando Deus diz: ei, eu quero levantar você, eu quero fazer algo em você. E foi isso que ele fez com Esther. Ele pegou uma improvável e mudou a história. E vocês sabiam que a festa de, eu até me esqueci o nome, Purim, até hoje eles comemoram? Até hoje é comemorada essa festa, que é a liberdade do povo judeu. Até hoje. Vocês imaginam o que Deus pode fazer nas nossas vidas? Será que um dia os seus bisnetos vão estar dizendo assim: é que a minha avó foi a primeira que se converteu, minha bisavó é ela que se converteu, porque eu, na minha família, eles vão ter que falar de mim, porque foi eu. Foi você? Tome posse disso. Tome posse. Pare com as desculpas. Pare com desculpa que você não tem referência, que você não tem o financeiro, você não tem isso, você não tem aquilo, você tem o fôlego de vida. E é isso que Deus espera, temor do Senhor, que se levantem mulheres posicionadas em Deus, que temam ao Senhor, que obedeçam nas coisas simples, nas coisas básicas, nos olhos, nos ouvidos, na boca. Nós temos que estar vigilantes, porque o Senhor está atento a nós. A graça de Deus operou de forma sobrenatural, abrindo portas que naturalmente estariam fechadas. E isso é fé. Isso é fé. Você tem rompido o sobrenatural? Você tem rompido? O que você tem feito? Qual tem sido o teu esforço? O favor divino não é merecido, mas é um presente dado àqueles que confiam e obedecem. Não existe vida com Deus sem obediência. A sabedoria é tão importante quanto a coragem. Em nossas vidas, precisamos buscar essa mesma prudência, permitindo que Deus nos guie em cada decisão e estratégia. Que nós venhamos dizer sim para o Senhor. Se coloque de pé. A mesma forca construída para Mordecai se tornou instrumento para a condenação do inimigo. Ou seja, nós precisamos nos posicionar com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus usa pessoas para nos aconselhar, apoiar, confrontar e direcionar. Mesmo sendo rainha,
ela obedeceu o seu tutor, o seu primo. Mesmo sendo rainha, ele ouviu as instruções dela. Ela ouviu as instruções dele, porque ela foi obediente e humilde. Será que nós somos submissa, obediente e humilde? Será que nós somos essas mulheres? Ou a gente se acha um pouquinho que mudou, já bate no peito e já se acha um pouquinho a mais que os outros? Às vezes, as pessoas que Deus usa nos desafia a mudar. Nos desafia e nos impulsionam para o propósito. Sabe quando alguém fala o seu defeito? Olhe isso com os olhos bons. Obrigado, Deus, porque tu está abrindo os meus olhos com aquilo que eu não estou enxergando. Será que você pode ser verdadeira com o Senhor nessa noite e dizer: Deus, me perdoa todas as vezes que alguém veio me alertar de quem eu sou e eu não quis te ouvir. Me perdoa, Senhor, porque tu usou uma pessoa para mostrar a minha verdade e eu não quis te ouvir. Que nós possamos nessa noite entregar nossa verdade para Deus. Nós devemos valorizar pessoas e relacionamentos espirituais que Deus coloca ao nosso lado e estar aberto às instruções que vêm por meio dele. Deus usa pessoas, ninguém faz nada sozinho. Então, se você foi ferido por pessoas, a primeira coisa que Deus quer fazer com você nessa noite é te curar dos relacionamentos. Os relacionamentos, eles são ferramentas de Deus para curar os nossos corações. Não tem como Deus nos usar no coletivo se Ele não nos tratar no individual. Eu preciso ter os olhos do Senhor para continuar essa carreira da fé, porque as mesmas pessoas ao qual nós lutamos por causa do Evangelho são elas que vão nos ferir. Só que a nossa confiança não está nas pessoas, a nossa confiança está no propósito, no destino, no alvo, na eternidade. Não são as pessoas que nos aprovam, não são as pessoas que ditam a nossa identidade. Não é o que eu faço, e sim é o que eu sou. Eu sou escolhida. Será que você pode nessa noite? Feche seus olhos, vamos orar. Eu sou escolhida. Obedecer nos leva ao centro da vontade de Deus. Esther sempre demonstrou obediência. Primeiro a Mardoqueu, depois a direção de Deus. Essa obediência abriu o caminho para que ela fosse escolhida como rainha. E mais tarde, instrumento do livramento do seu povo. A obediência é um princípio fundamental para quem deseja andar com Deus. Muitas vezes não entendemos completamente os planos do Senhor, mas quando obedecemos com fé, Ele nos conduz por caminhos de vitória. Propósito exige sacrifício. A vida de Esther nos inspira a entender que o chamado de Deus é valioso e digno de todo sacrifício. Quando estamos dispostos a renunciar, Deus nos honra e nos usa poderosamente. Esther se dispôs a perder tudo e por isso Deus lhe deu vitória completa. Entregue tudo nessa noite, entregue a sua vida de verdade. Talvez nunca você disse assim: ó Deus, a minha vida é tua, eu quero te obedecer, eu não quero mais viver do meu jeito, mas eu quero viver de acordo com a tua palavra. A atitude de Esther não trouxe benefício apenas para ela, mas para toda a nação de Israel. Sua coragem salvou milhares de vidas e mudou o destino do povo. Nossas decisões têm impacto muito maior do que imaginamos. Vamos orar. Entregue ao Senhor a sua verdade. Diga para Ele nessa noite: Deus, eu quero dizer sim para o Senhor nessa noite. Senhor, eu quero ser guardiã dos teus propósitos. Senhor, eu quero ser usada por Ti, Deus. Mas primeiro, Senhor, cura os nossos corações. Talvez nessa noite você tenha algo para entregar para o Senhor. E eu quero dizer algo para você: não perca essa oportunidade. Porque talvez uma chance igual a essa você pode não ter mais.
Ele quer curar os nossos corações, a nossa mente, transformar a nossa mente para realmente viver o propósito de Deus. E o propósito de Deus, no primeiro chamado, é nos curar. Senhor, nos cura nessa noite. Senhor, que nós venhamos liberar o perdão que precisamos. Que nós venhamos, Senhor, ter os teus olhos. Coloca os teus olhos em nós. Que o nosso coração, Senhor, seja sensível ao teu amor, Senhor. Que nós possamos ser grata por quem nós somos. Ser grata por ter sido escolhida, Deus. Senhor, eu quero dizer sim para o Senhor nessa noite. Eis-me aqui, Senhor. Usa, Senhor, as tuas filhas aqui. Eu te peço, Espírito Santo, que o teu Espírito nos toque. Nenhuma manifestação almática sobre as nossas vidas, mas uma manifestação do teu Espírito. Damos uma ordem a tudo aquilo que entrou pelaquela porta, que prende as tuas filhas, anuladas agora. Toda palavra maldita é anulada agora. Todas as dores, carência, depressão, ansiedade, vai embora agora. Ore por você. Sabe o que é libertação? Conhecereis a verdade vos libertará. Talvez você espere uma imposição de mãos para ser liberta, e Deus está dizendo: eu preciso que tu coloque tudo para fora. O que te machuca? O que te prende? O que ainda te aflige? Ore por você mesmo. Deus, eu quero, Senhor, perdoar o meu pai. Eu quero perdoar minha mãe. Eu quero perdoar minha infância sofrida, Deus. Senhor, eu quero, Pai, nessa noite, ser liberta da orfandade, ser liberta dos traumas da paternidade, ser liberta. É você e o Senhor. Não é a minha oração que vai fazer algo por você, é você mesmo. O eis-me aqui é para você. É você que diz para Ele: Deus, eu estou aqui e eu quero ir mais profundo contigo. Senhor, remove de dentro de nós, Pai, a procrastinação. Remove todo o medo. Remove toda a insegurança. Toda a insegurança. Você mesmo que tem que dizer: Senhor, eu entrego nas tuas mãos os meus medos. Eu entrego, Senhor, tudo aquilo que me machuca. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui porque queremos a Tua presença, porque queremos a Tua vontade, porque queremos o Teu agir, Deus. Manifesta a Tua glória, Senhor, nas nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, assumir um compromisso contigo de filhas maduras, de filhas que darão respostas, de filhas que assumirão as responsabilidades de ter sido chamada por Ti. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, pelo aquilo que Tu estás fazendo nas nossas vidas. Continua, Senhor, abrindo os nossos olhos ainda mais, que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, ainda mais nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, que destinos sejam desvendados nessa noite e que identidades sejam definidas nessa noite, para que a manifestação da Tua glória aconteça em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glorifique e aplauda o Senhor. Seja grata por estar aqui, amém.